Hello people! Hoje mesmo saiu o primeiro trailer do novo filme da Marvel Studios chamado Thor: Love and Thunder. E na aula de hoje nós vamos analisar um pequeno trecho desse trailer. Então já deixa seu like aqui no vídeo e vamos lá! Para começarmos esta aula, vamos assistir primeiramente com legendas em inglês. Vamos lá! Remember what I told you. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá! Remember what I told you. O personagem Peter Quill, dos Guardiões da Galáxia, ele começa dizendo: Remember what I told you. Remember what I told you. Vamos entender palavra por palavra. Remember é o verbo lembrar-se, portanto, lembre-se. É o que ele está dizendo. Remember, lembre-se. What I told you. Ele está dizendo o que eu te disse. Vamos entender aqui. What, o que? Eu. Told é o verbo contar. Tell, contar, dizer. No passado ele é conjugado para told. Então lembre-se, told é o passado simples do verbo tell, ok? E aí, you, você. Poderia ser lembre-se do que eu te disse. Ou lembre-se do que eu disse para você. Lembre-se do que eu contei para você. Então, remember what I told you. Lembre-se do que eu te disse. Vamos analisar a pronúncia dessa frase. Presta atenção. Para quem não está acostumado com o método do canal, é simples. Nós escrevemos aqui em cima a frase em inglês, citada pelo personagem, e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como eles pronunciaram palavra por palavra, até mesmo de modo conectado. Como você pode perceber, quando ele fala what com I, ele fala what I. É uma junção, é uma conexão que nós percebemos dentro dessa transcrição. Então, remember what I told you. 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 You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Ele começa fazendo esta pergunta. You ever feel lost? You ever feel lost? Você percebe que é uma frase que nós não podemos traduzir palavra por palavra de modo 100% literal. Precisamos entender o sentido de cada palavra aqui dentro dessa frase. E aqui é o seguinte, nós temos uma palavra que é o ever. Como que você traduz ever para a língua portuguesa? O mais importante sobre o ever é você entender o sentido que essa palavra passa. O sentido é o mais importante dentro de uma tradução, porque às vezes as palavras no inglês não vão ter um modo dela na língua portuguesa. Então você precisa fazer adaptações para você entender o sentido. Vamos lá, a primeira coisa que você precisa entender aqui é que ever traz aquele sentido, aquela ideia de alguma vez na vida, em algum momento na vida. Então você já entende mais ou menos o que ele quer dizer. Porque nós temos o verbo feel, que significa sentir, e nós temos o lost, que significa perdido. Então, você alguma vez na vida se sente perdido? Você percebe que é uma frase que traz uma exigência sutil de ter que ter uma condição aqui no começo, esse if, que no português nós traduzimos para se. Por que traz essa exigência sutil? Porque na sequência, na frase seguinte, nós temos a solução. Se você se sentir alguma vez na vida perdido, se você alguma vez na vida se sentir perdido, e aí ele vai dar uma solução. Apenas olhe nos olhos das pessoas que você ama. É isso que ele vai dizer e é isso que nós vamos traduzir aqui palavra por palavra. Mas o que eu quero que você entenda? Primeiramente,
esse if não foi citado na fala dele. Ele começou a frase dizendo you ever feel lost? Então, você alguma vez na vida se sente perdido? E você percebe que se ele realmente citasse com if, não faria sentido ter um ponto de interrogação, porque não seria uma pergunta, seria apenas uma condição. Se você alguma vez se sentir perdido, vírgula ou ponto. Não foi citado if e foi citado aí essa frase com um tom de voz de pergunta. Por isso que a legenda oficial do trailer foi dita com you ever feel lost. Por isso que às vezes é importantíssimo entender o sentido que cada palavra representa e não a tradução literal de tudo. Então, podemos adaptar aqui para se você alguma vez, o sentido do ever, se sentir perdido. E você percebe que nessa adaptação não faz sentido colocarmos o ponto de interrogação, porque não é uma pergunta, é uma condição. Se você alguma vez se sentir perdido, solução, just look, apenas olhe. Então, look, olhe. E aí temos isso aqui, ó, into the eyes. Ao pé da letra seria para dentro dos olhos, aquele olhar fixo. Podemos simplesmente traduzir para apenas olhe nos olhos. Of the people seria das pessoas. Lembrando que people, plural, pessoas. That you love. Esse that traz um sentido de que. Portanto, que você ama. Então, apenas olhe nos olhos das pessoas que você ama. E aí temos aquele momento cômico do trailer, né? Então, you ever feel lost? Se você alguma vez se sentir perdido, just look into the eyes of the people that you love. Apenas olhe nos olhos das pessoas que você ama. Vamos então entender a pronúncia dessa frase. Presta atenção. You ever feel lost? 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 Just look into the eyes of the people that you love. Just look into the eyes of the people that you love. Just look into the eyes of the people that you love. Just look into the eyes of the people that you love. Just look into the eyes of the people that you love. Just look into the eyes of the people that you love. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. E aí o Thor tá seguindo o conselho dele, olhando de maneira fixa. E aí o Peter Quill diz o seguinte: not me. É como se fosse não eu. Ou eu não. Pode ser ambos, né? Eu não. E aí o Thor pergunta, o quê? Né? Aquele modo bem sarcástico ali, né? O quê? Just listening. Quando ele fala just listening, seria só ouvindo ao pé da letra, né? É como se ele estivesse dizendo I was just listening. Eu estava só ouvindo. Claro, ele não disse I was, ele disse simplesmente just listening. Portanto, esse just listening pode ser simplesmente adaptado no português para eu estava só ouvindo. Vamos entender a pronúncia então desse trecho final do trailer. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me. What? Just listening. 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 Not me. 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 What? Just listening. Agora você vai assistir comigo esse trecho completo sem legenda alguma. Perceba, se vai ficar mais fácil a compreensão. Não se esqueça, volte esta aula quantas vezes forem necessárias para entender absolutamente tudo. Remember what I told you. You ever feel lost?
Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Além do mais, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, pode me mandar mensagem lá no Instagram, pois eu estou literalmente respondendo todo mundo. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário aqui embaixo. E isso me ajuda muito a dar continuidade a este trabalho aqui na internet. Portanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima. As inscrições para a jornada do Zero à Fluência estão abertas. Um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. Essa é a sua chance de ressignificar o inglês e se tornar fluente no idioma. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/do Zero à Fluência e embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?